Dungeons and Dragons, Honra entre Rebeldes, finalmente estreou nos cinemas. E com a sua estreia, veio uma cena que deixou algumas perguntas no ar. Algumas pessoas não entenderam direito. Será que Dungeons and Dragons e Caverna do Dragão são a mesma coisa? Sim e não. Pera aí que eu vou explicar pra vocês. Fala aí, Calaçar, tudo beleza? Aqui é o Cal, hoje para falar de um dos assuntos que eu mais amo no mundo, que é RPG e especificamente Dungeons and Dragons. Bom, preciso nem falar que eu sou apaixonado, por Game of Thrones, e Game of Thrones é uma fantasia medieval, que bebeu lá de Senhor dos Anéis, que tem muita ligação então com Dungeons and Dragons, Muitas coisas que saem dessa coisa da cultura da fantasia medieval bebem tanto de Senhor dos Anéis quanto de Dungeons and Dragons, Um da ficção do Tolkien quanto desse jogo que foi criado. Eu vou aproveitar esse vídeo não só para fazer uma crítica de Dungeons and Dragons Honra entre Ladrões, um filme que eu amei, finalmente uma adaptação muito bem feita, divertida, que leva em consideração o RPG ao mesmo tempo que apresenta o mundo para quem não conhece nada de RPG, mas eu não quero focar no filme, eu quero levantar essa questão que algumas pessoas deixaram nas redes sociais, não só nas minhas redes sociais, inclusive, se você não me segue, aproveita aí para seguir, mas eu vi em várias páginas por aí, pessoas com essa dúvida, mas peraí, Dungeons and Dragons e Caverna do Dragão é a mesma coisa? É algo que a princípio, pelo menos para mim, era meio óbvio. Mas depois, parando para pensar, faz sentido as pessoas terem essa dúvida. Principalmente agora que com a facilidade da internet, a gente começa a entender um pouco melhor algumas coisas, ter acesso aos nomes originais e coisas até mesmo dos anos 80 e 90, e as coisas podem ficar um pouco confusas. Então vamos lá. Por que Dungeons and Dragons e Caverna do Dragão são a mesma coisa, mas também não são a mesma coisa? Basicamente porque ambos vieram do mesmo lugar. De onde? Do primeiro RPG criado, que se chama Dungeons and Dragons. Inclusive eu tenho ele aqui, é o meu xodozinho, aqui ó, a capa, vou colocar para vocês aqui, ó, que coisa linda. Este é o Dungeons and Dragons. Eu comprei, eu acho que ele no ano de 1996. Ele foi o primeiro RPG a ser criado lá em 1974, pela TSR, pelo Gygax, e eu não vou lembrar o nome do outro cara agora, peraí, pelo Gary Gygax e o Dave Anderson, em 1974, e eles fundaram então a TSR. E deste RPG aqui, então, veio o filme Dungeons and Dragons, baseado no RPG, e nós temos também, então, Caverna do Dragão. Aqui tenho também essa coisa lindinha, olha só. Também Caverna do Dragão, que no original também se chama Dungeons and Dragons. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas tá lá. Ele se chama Dungeons and Dragons. Ou seja, ambos vieram do RPG. Quando veio pro Brasil, a tradução ficou como Caverna do Dragão. Mas aí, mais um negócio deixa em dúvida. Tem uma cena que foi divulgada onde a gente vê a galera do Caverna do Dragão aparecendo no filme de Dungeons and Dragons. Então, pessoal, será que é um filme deles? Não, não é um filme deles. Por que que não pode ser feito um filme deles? Aí eu vou entrar num detalhe mais chatinho, mas resumidamente, por conta de direitos. Os direitos do RPG é de uma empresa, os direitos do Caverna do Dragão é de outra empresa, e se eles quiserem fazer, tem que chegar num acordo, provavelmente chegaram num acordo para aparecer esse easter egg da galera do Caverna do Dragão no filme Dungeons and Dragons. Então, eles são a mesma coisa? São porque vieram do mesmo lugar. Mas não são a mesma coisa, por quê? Porque um é um desenho baseado numa história, diz a lenda que era uma mesa de RPGs, uma mesa de jogadores que deu início a essa história de Caverna do Dragão. E o filme é um conteúdo original baseado no sistema de regras Dungeons and Dragons. Isso é a principal diferença entre eles. Mas o que fica legal é a gente entender que ambos estão dentro do mesmo mundo. Ou, aliás, um dos mundos, dos variados mundos de Dungeons and Dragons. E como é que a gente sabe isso? Por conta dos nomes de algumas cidades que foram faladas no filme. No filme a gente ouve lá coisas como Neverwinter, Waterdeep, Baldur.
Então essas cidades todas ficam dentro de Forgotten Realms, ou os Reinos Esquecidos, que é o mundo mais jogado de Dungeons and Dragons, podemos dizer assim. É por isso então que a gente vê a galera de Caverna do Dragão dentro dessa cena com a galera do filme de Dungeons and Dragons. Todos estão em Forgotten Realms. E isso é uma coisa tão legal que, para quem joga o RPG, consegue fazer várias conexões, né? Então a gente sabe que Caverna do Dragão está dentro de Forgotten Realms, sendo assim, a galera que a gente viu do filme está dentro de Forgotten Realms, e a gente sabe que vários outros jogos muito famosos por aí também tá lá dentro, ou seja, em teoria, tudo que a gente viu acontecer em várias mídias diferentes tá realmente conectado, todos dentro do mesmo mundo. Por exemplo, eu vou citar alguns jogos aí, Neverwinter Nights, Baldur's Gate. São várias séries, sagas, que estão sendo desenvolvidas há anos, que está tudo dentro do mesmo mundo. O mais interessante é que o filme ele conseguiu trazer coisas do livro do jogador, podemos dizer das regras de Dungeons and Dragons, e aqui eu vou mostrar outro livrinho que eu tenho aqui. Como vocês devem perceber, eu gosto um pouquinho de Dungeons and Dragons. É muito gratificante pra gente ver que eles usaram esse guia para criar o roteiro do filme. Não existe nenhum personagem, não existe nenhuma criatura, não existe nada ali que a gente vê neste filme que não seja exatamente dentro das regras de Dungeons and Dragons, do RPG. E isso faz com que quem joga se conecte muito mais ainda a essa versão. Voltando um pouco no tempo, essa não é a primeira versão de Dungeons and Dragons no cinema. O que nos faz, então, ficar muito feliz que agora, finalmente, a gente vê algo super legal. Nos anos 2000, a gente teve, então, o primeiro Dungeons and Dragons, aqui no Brasil chamado como A Aventura Começa. Depois a gente teve uma continuação chamado Dungeons and Dragons 2, O Poder Maior. E, por fim, chegou a rolar até um terceiro filme chamado Dungeons and Dragons, O Livro da Escuridão. Esse, se eu não me engano, saiu apenas para a TV, e se você não assistiu, eu queria estar no seu lugar. Então, depois de 3 fiascos, 3 fracassos, todo mundo estava muito apreensivo para saber se essa adaptação ia ser bem feita, e devo dizer que foi muito bem feita. Eu, particularmente, via o meu grupo de RPG, no qual eu joguei por mais de 10 anos, tomando todas aquelas decisões malucas que cada um daqueles personagens tomavam. E isso é muito legal, cara. Além de novo, a gente sentir uma conexão entre todas as mídias que a gente já viu por aí. Como eu disse, tiveram vários jogos. Eu, pessoalmente, tenho uma ligação com alguns jogos. Eu gosto muito, muito, muito de Baldur's Gate e Neverwinter Nights, mas principalmente um jogo de 1996 chamado Blood and Magic. É um dos jogos da minha vida. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu vou fazer alguns vídeos baseados nisso tudo que eu tenho aqui, em Caverna do Dragão, o RPG e tudo mais. Vou fazer vídeos curtinhos explicando algumas coisas, dando dica de todos os games que você pode jogar para conhecer um pouco mais do mundo de Dungeons and Dragons. O que eu queria neste vídeo era só deixar mais claro para vocês essa diferença entre Caverna do Dragão e Dungeons and Dragons, de saber que eles estão no mesmo mundo, mas não são exatamente a mesma coisa. E claro, fica a minha indicação para que vocês assistam o novo filme Dungeons and Dragons Honra entre Rebeldes, apesar que eu acho que deveria ter ficado Honra entre Ladrões, mas tudo bem, eu entendo um pouco a motivação de ter usado a palavra rebelde e não ladrão aqui no Brasil. É um filme que vai divertir tanto os RPGistas quanto aqueles que nunca viram RPG na vida. E tenho certeza que vai deixar todo mundo que já jogou RPG com vontade de jogar mais, e quem não conhece RPG vai querer conhecer. É isso que eu queria falar com vocês, então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. E se você quiser falar comigo, as minhas redes sociais passaram aí no vídeo, estão aqui na descrição também. Vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo. Agradeço, como sempre, a sua paciência. Valeu, tchau, tchau.